Gênesis capítulo 8, versículo de número 6. Noé solta um corvo e depois uma pomba. Versículo 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizeram na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou-se a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba para fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. É a tua palavra, Senhor Deus, que nos alimenta. É a tua palavra que é viva. A tua palavra que é eficaz. A tua palavra que tem poder. A tua palavra que é poderosa. A tua palavra, Senhor Deus, que nos apazigua, ó Deus bendito, as tormentas. Que apazigua, ó Pai bendito, ó toda aflição, ó Pai, todo temor. Que o Senhor, através da tua palavra, através do teu Espírito Santo, venha nos guiar, venha nos direcionar, nos nortear nossa vida, e que nós, ó Pai bendito, sejamos edificados, ó Pai, e fortalecidos pela tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, seja feita a tua vontade, revela e transmite somente aquilo que o Senhor quer, ó Deus, falar aos nossos corações. Que peço em nome de Jesus, para que o teu nome venha ser louvado e glorificado. Graças te damos, Senhor, nesta noite. Glorifica-te, Senhor. Exalta-te, Senhor, na vida da tua igreja. Exalta-te, Senhor, Deus Todo-Poderoso. O Senhor tem o domínio, o controle de tudo e de todos. O Senhor é o Todo-Poderoso que vive e que reina sobre todos. Peça a tua bênção nesta noite para glorificar o teu nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Irmãos, no capítulo 6, nós vimos Deus chamando Noé para a missão da construção da arca. O capítulo 7, nós vemos aí a execução, né? A execução do juiz. No capítulo 7, nós possamos ver aí poderia ser chamado uma catástrofe, uma inundação, né? Como acontece hoje, vamos dizer assim, em alguns lugares. Nós vemos aqui no capítulo 7 o juiz de Deus. Nós vemos no capítulo 7 uma nuvem negra, não é isso? Sobre o mundo antigo. Nós vemos aí aquele ventaval, né? O mundo escureceram. Nós vemos aí a população daquela época em desespero total, em um caos. Imagina, irmãos, como era terrível. Talvez, não sei se você já viu, talvez não viveu uma inundação de enchente entrando água dentro de casa, mas talvez você já viu aí hoje, a gente tem muito, podemos ver até fora do Brasil ou aqui no Brasil, alguns acontecimentos, mas o desespero daquela população. Nesse capítulo 7 nós vemos isso, né? Nós vemos aí a execução do juiz de Deus, né? Realmente Deus, ele fazendo valer a sua palavra. Pessoas morreram. É que a gente lê assim por cima.
se fala, mas trata de entrar no profundo para você ver. Entenda? Água subindo e pessoas correndo, e água subindo entende? E pessoas não encontrando já lugar, entende? Pessoas carregando suas coisas, que é assim que se faz, não é? Com bem, gente. E aquele desespero, de noite, de noite. Aí não havia corpo de bombeiro para solucionar, não havia polícia civil, nada, governo, entende ou não? Reis, rainha, tudo. Imagina tudo. E havia os poderosos, né? Homens com muito recursos, talvez, né? Os que haviam escarnecido de Noé, tanta coisa que poderia mencionar, e aquilo ali, né? Talvez que mesmo assim outros queriam ir na arca, mas aqui no capítulo 7 nós vemos isso. Noé tinha entrado naquele mesmo dia, quando Deus falou, entra, e diz que Deus abriu as comportas do céu, no capítulo 7, no versículo 11, no ano 600 da vida de Noé, aos 600 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fronteiras, as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Deus abriu, entende? Não era comum, irmãos, não era comum, não era normal chuvas naquela época, não era. E aí diz que Deus abriu as comportas do céu, Deus abriu. Fala assim, Deus abre, e Ele fecha. Agora fala assim, Ele abre quando Ele quer, e Ele fecha quando Ele quer. Aleluias, amém? E Ele abriu, irmãos, Ele abriu, aqui fala que Ele abriu as comportas do céu, da janela, e abriu também no grande abismo, e a chuva veio, dia e noite diz que vinha a chuva, né? E houve copiosa chuva sobre toda a terra, durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos. Diz que naquele mesmo dia Noé entrou, e só entrou eles. E aí a chuva sem parar, e foi subindo, e aqui vai dizer que cobriram toda a terra, toda a superfície se forma. Aqui nesse capítulo 7 nós vemos aí, irmãos, o desespero, o juiz, a sentença, a execução. Nós vemos aqui o desespero, nós vemos aqui, né, ventos, nuvens negras. Mas no capítulo 8, né, nós vemos aí já Deus fechando. Deus abre e Deus fecha. Que o título do capítulo 8 disse: diminui as águas do dilúvio. Deus começou a fechar as torneiras do grande abismo. Entende? Começou a fechar. A chuva durou 40 dias e 40 noites. Entendeu? Irmãos, se eu atento isso, penso, né? E eu olho para as pessoas, né? Que hoje não quer nada com Deus. Não quer compromisso, não quer crer no Evangelho, não quer. Assim como eles não quiseram crer na mensagem de Noé, não quiseram crer que era verdade o que Deus tinha falado para Noé, que ia haver uma chuva, porque não era comum haver chuva naquela época, não era comum, não havia chuva naquela época, não havia. Então quando Noé fala, vai vir uma chuva, foi. Entende? Noé falou algo que não tinha, que não se via. Entende? E é o que hoje nós falamos, quando nós pregamos a palavra, quando nós pregamos a salvação, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos pregando, irmãos, livramento, salvação do inferno, né? E aqui nós vemos a condenação daquele mundo antigo sendo condenado, mas aí nós vemos já Deus, no capítulo 8, nós vemos já, posso dizer assim, a misericórdia encontrando com o juiz. Porque no capítulo 7 está o juiz sendo executado. Entenda? No capítulo 7 está o juiz sendo executado, o juiz de Deus, a execução da palavra. E no capítulo 8
nós vemos já o Evangelho chegando, no capítulo 8. Por quê? Me chamou muita atenção quando as águas, né, que tinham tomado todas as montanhas, tudo. Noé deve ter ficado dentro dessa arca aproximadamente 1 ano. Dentro da arca, 1 ano. Dentro da arca. Imagina-se como foi. E essa arca, irmãos, ela foi, durante esse período, ela foi direcionada por Deus, porque ela ficava por cima das águas. Que a quando a água ia subir, ela subia, era um barco, né? Uma espécie de barco. Ia subindo. E foi essa arca, esse barco, ele ia boiando por cima das águas. Durante praticamente esse ano que ficou. Porque a chuva foi cerca de 40 dias e 40 noites. Mas demorou ainda essas águas lá por cima. E ele fala que essa arca, Deus o conduzia a ela. Mesmo no grande caos que estava havendo, Deus estava conduzindo aquela arca. Né? Deus o conduziu. Nós, irmãos, estamos também hoje, se nós observarmos, estamos no meio de uma geração pervertida. Não é? Uma geração que está sendo destruída, ou não? Um povo que está sendo destruído. Só não é destruído aqueles que estão em Cristo Jesus. Só não vai ser, ou não é, porque tem gente que já está destruído, que já está no inferno. Entende? Porque não creram, não receberam a Jesus, não creram no Evangelho, não creram. Entende? Assim como aquela geração não creram em Noé, na palavra que Noé pregava. Mas aí nós vemos que Noé, ele era conduzido ali, aquela arca, e chegou um momento que a água começou a diminuir, e disse que a arca se parou sobre uma montanha. Entende? E Noé, algo que me chamou a atenção é que Noé, ele não tinha chave para abrir. Porque diz que Deus que fechou a água por fora. Foi Deus que fechou. Assim que Noé e todos os animais entraram, Deus foi lá e fechou. Entende? Mas imaginamos Noé ali, né? Deve ter um momento de ansiedade. Ele, como homem, teve isso. Um momento de estresse. E os dias passaram, ele tinha de esperar no Senhor. Porque quem estava no comando ali, irmãos, ou seja, quem estava e ainda está no comando é Deus. Nós temos que entender que quem tem o comando é Deus. Aleluia. Aonde a nossa carne, o nosso estresse, a nossa preocupação, a nossa inquietação, o nosso medo, nós ficamos desesperados, mas temos que entender que quem tem o comando, quem tem o controle, quem está na direção, quem tem a chave, quem fecha, quem abre, é Deus. Aleluia. Quem tem o poder sobre a vida, sobre a morte, é Deus. Glória a Deus. É Deus. E aí nós vimos que Noé teve que aguentar esse período de 1 ano, 300 dias dentro daquela arca, ali. Entende? Ali. E aí disse que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizeram na arca. Ele tinha uma janela. Ele abriu aquela janelinha, né? E soltou o corvo. Ele sabia que Deus tinha um
chegou um momento que ele teve uma partezinha que ele teve que fazer. Ele soltou esse corvo. Segundo os estudiosos, esse corvo aqui, ele simboliza a lei, né? A execução da lei. Aí ele soltou esse corvo, disse que esse corvo, né, saía e voltava. Ele saía e voltava, porque não tinha lugar onde pousar. Só tinha água. Não tinha mais lugar nenhum onde pousar. Nada mais. Não é de pensar. Só tinha água. Hoje, irmão, só tem Jesus. Só Jesus. Só Jesus que existe para salvar. Se alguém quiser, se alguém quiser descanso da sua alma, só Jesus Cristo. Só Jesus. Isso, irmão, Deus traz essa palavra para nos reanimar. Entende? Que nós temos que se aferrar com Jesus. Só Jesus. Aonde nós podemos apoiar, onde nós podemos glorificar e também falar quando tenhamos a oportunidade. Enquanto tivermos fôlego de vida, temos de falar. Claro que aqui nesse momento já Noé não estava falando mais nada. Até então, irmãos, nós temos a oportunidade de falar. Nós podemos falar. É Jesus que é a salvação do mundo. É Jesus quem salva. Ele é a vida, né? Mas vai chegar um momento que já findou tudo. E aqui nós vemos que ali Noé soltou o corpo. Ele ia, batia suas asas, voar. Venha lá, na arca. Não. Ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Não tinha. Entende? Não tinha onde ele ir. Fala assim, não tem onde você ir, não. Pode falar. Não, é só Jesus. É só Jesus. É só Ele mesmo. E ali era só a água que tinha para esse corpo. E aí diz, depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Ele soltou uma pomba. Essa pomba aqui, ela simboliza o Espírito Santo. Ela simboliza a paz, a misericórdia. Ela simboliza o Evangelho. Entende? Ela simboliza Cristo. Olha o que diz. Mas a pomba não achando onde pousar o pé, tornou a ele a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu-se para a arca. Aí Noé, pela a janelinha que tinha na arca, ele estende a mão e a pomba vem. E ele recolhe ela. Hoje também nós possamos estender a mão para Cristo, não é verdade? Possamos estender a mão para o Espírito Santo e desejar. Como nós possamos fazer isso, irmãos? Noé estava talvez aflito, querendo sair da arca, não é? O que ele faz? Ele manda essa pomba. Essa pomba vai, não acha lugar, mas disse que ele aguardou 7 dias mais. Olha o que diz no versículo de número 10. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba para a arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Olha, irmãos, a pombinha foi solta e ela ficou o dia todo, porque ela já achou lugar
de pousar o pé. Ela achou uma oliveira. Aí ela vem e traz uma folha no bico da oliveira. A oliveira simboliza, onde produz o azeite, né? A oliva, o óleo, o azeite de oliva. Então ela veio ali, simboliza já o Espírito Santo, simboliza a paz. E nesse caso aqui nós entendemos que Noé, ele estava querendo uma resposta. Noé estava em busca. Entenda? Ele queria um sinal, ele sabia que Deus tinha um controle, mas ele quis. Ele fez a sua parte. E eu entendo aqui que foi uma espécie de uma oração de Noé. Hoje é isso. A nossa oração, ela tem uma resposta. E disse que essa pomba trouxe uma resposta para Noé. Essa pomba trouxe um sinal, que a qual estava baixando as águas, que as águas estavam baixando. Essa pomba, ela trouxe alegria para Noé. Mas ela trouxe porque Noé teve uma iniciativa. O mesmo somos nós. Hoje talvez nós nos encontramos aflitos, nós encontramos perturbados, ocupados, preocupados, talvez tentados, talvez um desconforto. Talvez Noé tinha um desconforto dentro daquela arca, né? Não entende? Era algo fora do comum viver ali, mas ali ele estava confiante no Senhor. Ele sabia que Deus tinha, né, o domínio, o controle, mas ele toma essa decisão de enviar essa pomba, essa paloma, e ela vai e traz uma resposta. É o que nós hoje nos temos de fazer. Talvez nessa situação que você se encontra, no mundo aí sendo pervertido, tanta perversão, tanta maldade, tanta destruição, tanta ignorância, tanto rechaçados, não é assim? Tantas injustiças nós vemos aí. Hoje nós temos de buscar essa paz. Como, irmãos? Através da oração. O Espírito de Deus, ele vem em nosso encontro. Imaginamos quando Noé viu aquela pomba com aquela folhinha no bico. Alegria nele. Entende, irmãos? Não é? Está entendendo aí? Aleluia. Alegria nele, alegria que ele... Não, imagina. Hoje o que nós recebemos, irmãos, é a visitação da mensagem do Espírito Santo em nossas vidas. É o Espírito, a palavra de Deus, né? Ela nos traz essa esperança. Deus nos visita, Ele nos recobra nossos ânimos, a nossa esperança. Entende ou não? Aleluia. Por isso que nós viemos na igreja, nós viemos na casa de Deus. Ou seria quando você tem a sua devocional, quando você tem o seu tempo com Deus, quando você vai buscar ao Senhor, ali você recebe essa visitação. O Espírito de Deus fala conosco. Entende ou não? Mas alguns, às vezes, muitos cruzam o braço e não quer. Entende? Mas Noé não cruzou o braço. Há um que ele sabia e ele entendia, né? Mas ele precisava de saber como estava lá fora, e a única forma era essa. Então nós entendemos sim que essa pomba hoje é como as nossas orações, é o nosso clamor, é a nossa súplica por Deus, é a nossa petição ao Senhor. E nós vemos que Noé ali, ele estava necessitado, pedindo a Deus, né? Quando será que vai baixar essas águas? Já faz 3 meses, já faz 6 meses, já faz 9 meses, já faz tantos dias. Entendas? E nada. E ele ali, entende? E nada. E é o que passa com nós muitas vezes. Às vezes tem um período que tem que passar e tem que esperar. Não tem outra saída, irmãos. Nós não tem outra saída, não esperar em Deus. Aleluia. Esperar nele, confiar nele, esperar nele. Há um que talvez não estamos tão bem confortados, não é verdade? Ou mesmo temos de
sair do nosso conforto, às vezes as coisas não saem como a gente queria, ou não morar onde desejaria morar, mas como Noé foi ter que morar na arca, junto com os animais. Não sei se ele tinha o seu quartinho lá separadinho, talvez. Imaginamos que sim, né? Mas ali, entende como era aquele barco? Não foi um dia. Aleluia! Eu me lembro quando lá no Peru, a gente ia nas comunidades, né? E tinha casas que eles criam, no campo eles criam as ovelhas junto. Ovelha entra, ou tem um cui, que é um bicho, o porquinho da Índia, que ele come pasto, né? Um pasto mesmo, trigo, eles escolhem o trigo assim, é verde ainda, para eles. E aquilo cria dentro das casas, né? Então, casas sem janela, aquele negócio escuro. Eu estou falando que eu vi, entrei. E aqui dentro daqueles lugares, você talvez se assusta ou acha anormal aquela situação, porque não é o comum nosso. Mas ele já está acostumado, e eu entendo que ele se acostumou a viver naquela situação. Imaginamos Noé também, talvez teve que acostumar ali, entende? Mas Deus o confortava naquela situação, Deus o renovava ele, né? E ele ficou até o tempo que Deus permitiu. Aí foi onde que ele tem essa iniciativa de enviar o corvo, depois de enviar a pomba, né? À tarde ela volta, trazia no bico uma folha de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham linguado sobre a terra. Aí diz: então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, e ela, porém, já não tornou a ele. Vemos, ele tinha certas normas, entende? Ele esperou ainda 7 dias, ou seria talvez nós temos de fazer propósitos, né? Propósitos, como Noé esperou 7 dias. Entende? Talvez 7 dias de oração, 7 dias de jejum, 7 dias, fazer um propósito, levantar de madrugada, algo temos de fazer. Aleluia! Não é verdade? Temos de fazer, não é fez. E muitas das vezes as coisas se apertam, a coisa está difícil, e a gente não tem iniciativa. Ou não tem, né, posicionamento. Aqui nós vemos que Noé posicionou e disse que a pomba foi e já não voltou porque ela achou um lugar. E aí nós vemos aqui, irmãos, a graça, a misericórdia de Deus encontrando, né, se encontrando. E aí nós possamos ver isso acontecendo também no capítulo 85 do livro de Salmos. Nesse capítulo 85 do livro de Salmos, nós possamos ver aqui o povo também saindo da escravidão, do cativeiro na Babilônia. Quando passou aquele período, sabemos que o povo passou um período lá no cativeiro, durante 70 anos. Entende? Também uma geração que havia desobedecido ao Senhor, porque aquela geração de Noé entrou naquela execução daquele juiz, entrou o juiz ali, o castigo veio sobre ele, a destruição veio sobre eles, porque eles haviam se corrompido e desobedecido. Aqui, passados séculos lá na frente, depois nós vimos aquele povo que veio da descendência de Noé. Nós vimos eles em desobediência e Deus levando eles cativo para a Babilônia. Lá eles passam 70 anos, a sua terra natal sendo destruída, sendo assolada. Passado o tempo, Deus o traz de volta. E eles, ao chegar na sua terra, ao voltar para o seu país, aqui nós vemos eles já pedindo perdão. O versículo de número 8, olha o que disse: escutarei o que Deus, o Senhor disser. Olha o que
porque eles encontraram na terra toda assolada. Entende? Imaginando, vamos pensar um pouquinho em Noé também. Quando as águas se baixaram, tudo se baixaram ali. Como eles encontraram a terra? Uma desolação, não é? Aqui nós vemos o povo também voltando para a terra natal, encontrando ali tudo assolado. Ali nós vemos ali um pouco de esperança, porque estava saindo do cativeiro, e também um pouco de medo, não é? E aí eles falam assim: escutarei o que o Senhor disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Eu imagino Noé, se ele, quando saiu daquela arca, ele podia falar para os seus e dizer: Deus cumpriu a sua palavra. Deus falou e cumpriu o que ele falou. Eles foram destruídos porque não creram no Senhor. É o que nós vemos também em que o mendigo e o Lázaro, ou seria o rico e o pobre Lázaro. Quando um se encontra no inferno, no lugar de tormenta, e o outro se encontra no lugar de paz. Talvez alguém, não está registrado na Bíblia, mas alguém poderia dizer: ó, você está nesse lugar de tormenta porque rejeitou a palavra. Não é? É hoje na vida que nós estamos, nós vemos pessoas aí passando certas situações, está por causa da rejeição do Evangelho. Está porque não quer o Evangelho. Não é verdade? Não quer, irmãos. E aqui nós vemos que esse povo, quando saiu do cativeiro, já séculos depois, eles falam, né? Vão ouvir o que Deus falar. O versículo 9 diz: próxima está a sua salvação dos que temem. Próxima está a tua salvação dos que temem. Porque muitos haviam nos desviado, muitos haviam abandonado, muitos haviam deixado, muitos haviam escarnecido de Deus durante o cativeiro, muitos haviam amaldiçoado, escarnecido e blasfemado. Mas aqui nós vemos um povo, talvez ali com um pouco de medo, eles estavam diante de uma situação onde eles tinham de reconstruir o seu país, não era isso? Eles tinham de fazer toda uma reconstrução, toda uma movimentação, mas ao mesmo tempo tinha medo e tinha esperança, estava assim. Aí o que eles fazem? Eles oram. É o que nós hoje temos. Hoje também nós temos, irmãos, Deus, nós temos Jesus. Não é assim? O que nós temos de fazer é fazer como Noé fez: mandar, soltar a bomba. Ou seja, orar, clamar. Esse povo aqui, eles falaram assim, eles pediram perdão. Entende? Eles clamaram perdão do Senhor. Eles confiaram e falaram assim: o Senhor nos perdoou, por isso que Ele nos tirou do cativeiro. O mesmo hoje nós possamos dizer assim: o Senhor enviou Jesus, eu sou perdoado porque Jesus morreu no meu lugar. É o que nós podemos fazer. Aleluia. Expressar isso, falar: eu sou o amado do Senhor, o Senhor me perdoou e Ele pode te perdoar também. Aleluia. Nós possamos falar e fazer isso. Aleluia. E isso traz, irmãos, para nós ânimo, quando nós expressamos a nossa confiança no Senhor. E esse povo aqui estava assim, e falou assim: próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Ele está falando assim: próxima está a salvação, a nossa terra está assolada, mas a salvação está aí. Aleluia. Hoje nós vemos o mundo assolado, nós vemos aí, né, famílias sendo destruídas, filhos não
valendo nada. Não é assim ou não? Mas nós possamos dizer assim: aí está a salvação. Aleluia. Aí está Jesus. Glória a Deus. Aí está Jesus. Aleluia. É o povo dizia. Aí está a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. E ele disse assim mais, ó: encontraram-se a graça e a verdade. Ele falou: Deus nos encontrou. Deus tirou o juízo de sobre nós. Deus tirou a sentença de sobre nós. Irmãos, o mesmo nós estávamos antes de conhecer a Jesus. Antes de Jesus vir e morrer na cruz, nós estávamos sentenciados. Não era assim? Mas aqui nós vemos um povo, quando sai do cativeiro, eles choram assim: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. É o que Noé fez. Quando aquela pomba vem com a folha da oliveira no bico, aí nós vimos ela trazendo paz. Ele se alegra. O mesmo povo, quando saiu do cativeiro, que chega na sua terra, por mais que estava assolado, eles se alegraram. O mesmo somos nós hoje. Nós, irmãos, todos os dias temos motivo para se alegrar em Cristo Jesus. Entende ou não? A nossa alegria está em Jesus. Por mais que as coisas se assolam, por mais que as coisas estão erradas, mas nós temos alegria se nós partir dessa terra aqui, se nós partir desta vida. Nós sabemos aonde vamos. Aleluia. Nós sabemos onde vamos. Morar com Deus, na morada celestial. E aqui ele diz, ó: da terra brota a verdade, dos céus a justiça, abaixa o seu olhar. Ele fala assim: Deus tirou a ira, porque Deus estava irado com aquele povo, quando eles haviam sido levados para o cativeiro. A ira de Deus veio. O mesmo aconteceu em Noé, a geração de Noé. A ira do Senhor veio sobre aquela geração corrupta. Mas nós vemos ali Deus, né? Deus descendo com a graça. Aqui nós vemos a mesma coisa, a graça. Hoje nós vemos que Jesus é a nossa graça, Jesus é a nossa salvação. E eles falam assim: da terra brota a verdade, dos céus a justiça, o seu olhar. Quando ele fala assim, da terra brota a verdade, está falando os reis, os governantes vai praticar justiça. Entenda, irmão? Porque nós vemos os governantes fazendo coisas erradas como faz, porque eles já não temem a Deus. Não temem a Deus. Mas nós temos de falar, nós temos de proclamar, como aquele povo estava ali. Por mais que eles viam tudo assolado, por mais que nós vemos aí tudo assolado, Deus fará justiça. Deus fará justiça. Deus é a nossa justiça. Aí ele diz assim, ó: também o Senhor dará o que é bom, ó. Também o Senhor dará o que é bom. Eles estavam ali numa terra toda assolada, o inimigo tinha destruído tudo, mas eles, né, ao receber o perdão do Senhor, eles falaram: Deus dará o que é bom. Fala assim: Deus dará o que é bom para você, meu irmão. Pode falar. Deus te dará o que é bom. Amém? O diabo, irmãos, por mais que muitos aí estão aparentemente recebendo algo, mas não é bom. São para enganar. Por isso que muitos não querem nada com nada. Você tem que se alegrar. Nós temos que se alegrar. Entende? Agora, se toda pessoa não quer nada com nada, é falta da palavra, do conhecimento, irmãos. É falta do encontro com Cristo. As coisas aqui que eu vai dar errado. Mas Deus não erra. Muitas coisas aqui vai nos decepcionar, vai nos entristecer, vai fazer nós chorar, vai querer acabar com nós. Mas a nossa esperança está onde? No Senhor. E o povo fala assim, ó: também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. Aonde não havia naquela terra fruto, aonde naquela terra não é toda soleva, a nossa terra vai produzir, porque Deus vai fazer com que ele produz. Eles sabiam que eles haviam pecado, e eles haviam caído naquela situação por causa do pecado. Mas eles, ao ver Deus resgatar eles de lá,
eles falam assim: a ira do Senhor foi tirada, veio a graça, veio o perdão, Deus nos perdoou, e agora a terra vai produzir. Amém? E ele termina assim, ó: a justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. A justiça irá diante dele. Diante de Deus vai a justiça, irmãos. Então, se eu e você, que hoje temos Jesus, nós sabemos e conhecemos, e temos a convicção, assim como Noé teve, de fazer a arca em obediência à palavra, de saber que o Deus que era o dono e é o dono de tudo, ia fazer cumprir aquela palavra, e pela fé na palavra, ele fez a arca, obedeceu e entrou na arca, e esperou em Deus. Assim também nós, irmãos, pela fé na palavra, aceitando a Jesus como o único Senhor. Entende? Tem muitos aí, irmãos, que aceitam Jesus, ou está dentro da igreja, mas ainda está pendente na idolatria. Entende ou não? Ainda vai atrás do catolicismo. Larga disso. Ou você crê que Jesus será salvo, ou não. Entende? Assim, Deus está em todo lugar. Entende? Você tem que ter algo, você tem que ser decisivo. Ou você crê que Jesus é o seu Salvador, ou você não crê. Se você crê, adora Ele, pronto, e chama o resto para lá. Entendeu? Ah, mas eu respeito. Claro, você tem que respeitar, mas tem que entender o que é respeito também. Respeitar as pessoas é não insultar, é não desacatar elas, é não intrometer, é não aceitar a porcariada que eles se oferecem. Então, irmãos, olha bem. Se você crê que Cristo é o teu Salvador, não há porquê você querer compactuar com um vizinho ou com A ou B que ainda está na idolatria. Não quer dizer que você vai deixar eles de lado ou não vai cumprimentar eles, não. Não é isso. Mas você vai ter o seu posicionamento. Eu não concordo. Às vezes, irmão, ele está dentro da igreja, ouve a mensagem, crê, aceita a mensagem, mas depois concorda com as mentiradas deles. Entende? Não, tem que respeitar e acaba concordando, recebendo ainda as ofertas. Vamos na missa? Vai na missa. Vamos na novena? Vai na novena. Vamos no vai lá. Que Jesus é isso? Nós vemos aqui que Noé entrou na arca e pronto. Ele recebeu a palavra que a arca tinha de ser construída e que havia de vir o dilúvio e veio o dilúvio. Ele entrou e ficou ali. Hoje Jesus é a salvação e pronto. E não há mais. Não há nada mais. Temos de confiar. Entende ou não? Temos de confiar e esperar. Aleluia! Esperar. Glória a Deus. Eu vou terminando. Solta a paloma. Solta a pomba. Glória a Deus. Como que é soltar essa pomba? Hoje, a sua oração, ela virá, assim como a pomba veio com uma resposta, Aleluia. a sua oração também virá com uma resposta. Solta a pomba, solta ela. Talvez você está sendo afligido, está preocupado, sendo angustiada, para que você clama, que você solte essa bomba, você clama por Deus, para Deus. Entende? E não é o que ele fez, foi isso, soltar a bomba. Aí ele recebeu a paz, a graça. Entende? E um poucos dias mais, até esperar a alma descer por completo, ele ficou lá. Entende? Ele continuou fazendo os seus sacrifícios. E após ele sair, sabe o que ele fez, irmãos? Pegou alguns animais e fez um sacrifício, um altar,
para o Senhor. Ele foi glorificar ao Senhor. Tem muita gente que está revoltada. Que dá Deus, porque Deus não faz nada, porque Deus existe. Entenda ou não? Tem muitos crentes aí que é crente fazer. Começa a aproximar de Deus, questionar Deus, qualquer coisinha que acontece. Onde está Deus? Que Deus não cura? Já encontrei muitos crentes, Senhor. Onde está Deus? Que Deus não me cura? Porque Deus não faz isso? Porque Deus não faz isso? Porque eu estou assim? Se Ele pode, porque Ele não me cura? Já encontrei recentemente pessoas falando isso comigo. Entendeu? O egoísmo, a cegueira espiritual. Porque não ora, porque não busca no Senhor, espera no Senhor, assim como Noé esperou. Hoje nós estamos em Cristo Jesus e temos que confiar nele, esperar nele e suplicar a graça, suplicar a sua misericórdia, falar: Deus tenha misericórdia de mim. Aleluia. Nem Deus tem misericórdia de mim, eu sou pecador, mas eu creio em Ti, eu confio em Ti, eu espero em Ti. Tu és a minha rocha, Tu és o meu libertador, Tu és o meu salvador, Tu és o meu pastor, Tu és o meu rei, Tu és o meu tudo, Tu és a minha paz, Tu és a minha esperança, Tu és a minha vida. Calabre nega sui de quebra nai de cola minha sui. Espírito Santo de Deus, através desta palavra, Tu faça com que nós, ó Pai bendito, possamos confiar mais em Ti, esperar mais em Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória, para a louvor do Teu nome, Senhor. O Senhor conhece aquele coração que está afligido, que está cansado, coração que está angustiado, que estão preocupados, Senhor, que estão desesperados. Xerega lá da sua, Espírito de Deus. Assim como a pomba veio, Pai bendito, com a folha da oliveira no seu bico, e entregou para Noé. Que Teu Espírito nesta noite venha também, ó Pai bendito, através dessa palavra, e traga paz, traga graça, a misericórdia, Senhor Deus, a justiça sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida de todo aquele que crê, sobre a vida de todo aquele que espera, Pai bendito. Aqueles que estão nos hospitais, que estão enfermos, aqueles que estão nas prisões, aqueles que estão, ó Pai, presos, aqueles que estão injustiçados, que o Senhor visita, Pai bendito. E essa situação sirva, Senhor Deus, para despertá-los e fazer eles clamar a Ti, para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Assim eu oro a Ti e lhe peço, Pai, em nome de Jesus, visite os enfermos nesta noite, desperta eles, ó Pai, que assim eles possam clamar a Ti, suplicar a Ti, ó Pai bendito, pela a libertação, suplicar a Ti, ó Pai, pela paz na alma, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, a paz do Senhor.